meus queridos alunos e alunas. Aqui é o professor Fernando Maciel. Hoje vamos corrigir e comentar o exercício de artes do caderno de atividades complementares. Até a quarta questão. Vamos aproveitar para fazer uma revisão do assunto trabalhado. Será um aquecimento para retomarmos nossas aulas. Bem, gente, nesta aula vamos tratar da estética modernista, que foi um movimento que procurava romper com a arte acadêmica e com os padrões até então estabelecidos na arte, entre os quais estavam as formas realistas de pintura e escultura, dando maior importância à expressão das individualidades e às questões ligadas à forma e à linguagem. Para vocês entenderem melhor, veja os exemplos abaixo de arte acadêmica e arte modernista no Brasil. O objetivo é você perceber as diferenças apresentadas em cada obra de arte. Preste bastante atenção. A diferença, como é que ela se difere uma da outra. Arte acadêmica. A primeira missa no Brasil, de Vitor Meirelles. O termo acadêmica vem justamente da formação do artista nas academias de belas artes. As academias ofereciam aos artistas uma formação padronizada, baseada no classicismo dos escritores gregos e pintores renascentistas, para os quais a finalidade estética era recriação de uma beleza ideal, grandiosidade, aproximação da perfeição. Essa característica de grandiosidade ela é latente nas obras acadêmicas. Eram obras imensas, gigantescas. Essa formação da história da arte, da pintura acadêmica no Brasil, tira o artista do seu lugar comum de artesão e passa a conferir a ele o status de intelectual, devido, sobretudo, ao seu extenso ensino teórico. Ora, ele estudava geometria, anatomia, filosofia e história. Eram algumas disciplinas obrigatórias que o artista na Academia de Belas Artes tinha que saber. Era a base da formação dos artistas da arte acadêmica no Brasil. Agora veja uma arte modernista. Abaporu, de Tarsila do Amaral. A primeira fase do modernismo desdobrou-se a partir da Semana de Arte Moderna de 1922 e é conhecida como a fase heróica do movimento. A principal característica, além da própria ruptura com o academismo que o movimento representou, é a valorização da cultura brasileira e a busca por uma arte que expressasse a brasilidade. Confira as principais características do movimento modernista. Bem, liberdade de expressão, essa é a principal característica do movimento modernista. Essa liberdade de criação artística vem do interior do autor, que não seguia por regras pré-estabelecidas, como acontecia lá no academismo, que seguiam regras da Academia de Belas Artes. Tá? Incorporação do cotidiano. A valorização do cotidiano em sua aparente banalidade permitem aos escritores romper com pragmatismo do que deveria ser ou não retratado. Tá? Por exemplo, no academismo, o artista deveria fazer uma obra que enaltecesse, uma obra grandiosa, mostrasse o civismo, totalmente fora da realidade, mas buscando sempre a beleza e a perfeição. No modernismo, isso não acontece. Terceira característica muito importante, linguagem coloquial. Os dois aspectos anteriores
encontram sua base no uso de uma linguagem espontânea do dia a dia. Há nesse quesito uma aproximação com a oralidade e a contribuição recorrente da linguagem popular. Como se pode notar, as características primordiais do modernismo são muitas e se relacionam principalmente com a quebra de uma tradição literária. Seu foco era a criação de algo novo e que se aproximasse ainda mais da brasilidade. Agora, vamos aproveitar as imagens e as questões propostas nesse caderno de atividades para debater e refletir sobre o pertencimento do espaço urbano a partir de imagens criadas há mais de 80 anos por artistas da estética modernista. É importante lembrar que a estética modernista procurava romper com a arte acadêmica e com os padrões até então estabelecidos na arte, entre os quais estavam as formas realistas de pintura e escultura, dando maior importância à expressão das individualidades e às questões ligadas à forma e à linguagem. Agora sim, galera, acompanhem a leitura do resumo teórico e observe as obras de arte abaixo. Alguns artistas brasileiros que viveram no início do século XX, envolvidos com a estética modernista, voltaram seu olhar e interesse para as desigualdades sociais. Isso se deu especialmente a partir da década de 1930, quando o mundo vivia uma crise econômica grave e se percebia o importante papel da arte ao dar visibilidade às pessoas marginalizadas e suas lutas. A sensibilidade dos artistas modernistas para os dramas vividos por essas pessoas foi uma novidade estética no Brasil. Observe as obras de arte abaixo e reflita sobre elas. Temos Morro Vermelho, de Lazar Segall, Operários, de Tarsila do Amaral, e a obra sem título, conhecida como Abandono, de Oswaldo Goeldi. Na pintura Morro Vermelho, o artista nascido na Lituânia e naturalizado brasileiro Lazar Segall representou seu olhar crítico em relação à sociedade, mostrando as pessoas que lutavam pela sobrevivência e viviam preconceitos sociais, como prostitutas, negros e imigrantes. Ele compõe esta pintura com base na ideia de maternidade e raça, tendo como cenário um bairro pobre da cidade, em que as ruas não têm calçamento e são de terra vermelha. Na pintura Operários, a artista paulistana Tarsila do Amaral associa a paisagem industrial de São Paulo aos retratos de negros, mulatos e imigrantes que nela habitam e trabalham. Oswaldo Goeldi, na xilogravura sem título, conhecida como Abandonado, representa a melancolia em muitas cenas em que personagens solitários e mendigos perambulam por regiões periféricas e pouco habitadas na cidade do Rio de Janeiro. Agora sim, meus amigos, vamos para a primeira questão. Observe a obra Morro Vermelho, que o artista Lazar Segall aborda os preconceitos sociais, tendo como base a alternativa correta, a letra C, a maternidade e a raça. É bom te lembrar essa parte aí que o próprio texto já está dizendo para a gente aí, ó. Nascido na Lituânia e naturalizado brasileiro, Lazar Segall revelou em muitas de suas pinturas e gravuras seu olhar crítico em relação à sociedade, retratando as pessoas que lutavam pela sobrevivência e eram vítimas de preconceito social, como as prostitutas, os negros e imigrantes. Perceba que nesta pintura o artista trabalha as ideias de maternidade e raça,
tendo como cenário um bairro pobre em que as ruas não têm calçamento e são de terra vermelha. Essa questão já estava direto aí, tá? Vamos para a segunda questão. Observe também a obra Operários, da artista Tarsila do Amaral. E diga que tipo de trabalhadores a artista associa à paisagem industrial. A alternativa correta, a letra A. Negros, mulatos e imigrantes. A artista paulistana Tarsila do Amaral produziu muitas obras retratando temas brasileiros. Na pintura reproduzida nesta questão, a paisagem industrial de São Paulo está associada aos retratos de negros, mulatos e imigrantes, que nela habitam e trabalham, como o próprio texto fala, né? A artista justapõe essa massa de trabalhadores ao cenário das fábricas. Tarsila do Amaral foi um dos expoentes do movimento modernista no Brasil, apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna de 1922. Terceira questão. Observe a obra sem título, conhecida como Abandono, do Oswaldo Goeldi, e diga de que forma o artista apresenta o personagem. A alternativa correta, letra B. Mendigo, desesperado e melancólico. Oswaldo Goeldi foi ilustrador e gravador. Possuía um trabalho com raízes estéticas vinculadas ao expressionismo alemão. Viveu em Belém na infância, mas mudou-se com a família para a Suíça aos 6 anos. Conhecido principalmente por suas gravuras, representou a melancolia em muitas cenas em que personagens solitários e em situações de rua perambulam pelas regiões periféricas e vazias da cidade do Rio de Janeiro. Quarta questão. Quais as linguagens que os artistas usaram para registrar os problemas sociais da cidade nas obras de arte acima? A alternativa correta, a letra B. Xilogravura e pintura. As obras Morro Vermelho e Operários são pinturas óleo sobre tela. E a obra sem título, conhecida como Abandono, é xilogravura. Observe que Lazar Segal e Oswaldo Goeldi são também gravadores. A xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo. É isso aí, meus queridos alunos. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Estou procurando dar o melhor de mim nesse momento para estimular vocês e ajudá-los a superar essa fase de nossa vida. Quero contar com a participação de todos. Estarei acompanhando vocês pelo Facebook, que é no momento nosso canal de comunicação. Um abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, galera!